Eu agora gostaria de convidar a professora Rosângela Veliago. Ela é coordenadora pedagógica, formadora de professores, estudiosa da educação infantil, no qual já tive a oportunidade de ouvir falar, e ela fala com a gente de São Paulo. Bem-vinda, professora. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde especialmente aí para o Walter, que chamou essa conversa, e para as colegas que vão aí trazer suas experiências. Eu, na verdade, me sinto aqui aprendendo muito mais do que podendo compartilhar experiências. Acho que é uma oportunidade de aprendizado muito grande de ouvir vocês, de pensar sobre essas questões que vocês trazem. Acho que eu trabalho nos últimos anos em escolas particulares de educação infantil e de ensino fundamental. Quando a gente olha para a escola particular, muitas vezes a gente olha pensando, nossa, todas as condições estão dadas e o trabalho vai de maneira muito mais tranquila, o que de fato não é verdade, né? Muitas vezes os professores das escolas particulares, especialmente os professores da educação infantil, são os professores que estão iniciando sua carreira, professores que estão começando a pensar o seu projeto profissional, né? Em geral, são as professoras mais novas também, que desejam trabalhar na educação infantil como início de carreira, e a escola tem aí um enorme desafio da formação de professores. Hoje, quando a gente olha para a base comum curricular e concorda com, pelo menos com o eixo central, que é as crianças terem acesso desde a educação infantil ao conhecimento historicamente construído, à cultura da infância, a gente tem pela frente um enorme desafio. E eu queria, para fazer esse relato, escolher uma das questões que a Rosaura levantou no início dessa conversa, dessa mesa, que é considerar as necessidades, dificuldades e desafios da docência como um ponto de partida. Uma das coisas que a gente tem pensado muito no projeto de trabalho da escola, que é um projeto também construído solidariamente entre direção e coordenação, é de pensar quais são as condições que esses professores tiveram de formação. A formação do professor, muitas vezes do professor de educação infantil, na realidade onde eu atuo, muitas vezes é uma formação inicial de muito pouca possibilidade de ampliação do seu universo cultural, de seu universo de estudo, né? Eu nunca me esqueço que eu tenho, de vez em quando eu ouço as professoras dizendo que faziam cursos de pedagogia ou à distância, ou um curso que começava às 7 da manhã e terminava às 8 da manhã, todos os dias, à distância ou presencialmente. E a condição do professor que procura esses cursos, que geralmente é uma condição de quem teve poucas oportunidades de avançar do ponto de vista da sua formação como leitor, como escritor, como um apreciador da arte, como um apreciador da história. E aí, lá na escola, a gente tem trabalhado com dois focos que eu acho que são fundamentais, e o primeiro é de ampliação do universo cultural dos professores. Criar situações onde os professores possam se encantar com a cultura, com a arte, com a música de boa qualidade, com a literatura de boa qualidade, para poderem se aproximar destes aspectos, para também poder compartilhar com as crianças. Então, esse para a gente tem sido um enorme desafio. Quando a gente começou o trabalho de formação na escola e que a gente perguntou, bom, que livros de literatura você já leu? Para nossa surpresa, a maior parte dos professores tinham tido muito pouco acesso à literatura de qualidade. E aí a gente foi criando um movimento que a gente chama de tertúlias literárias, que tem por finalidade
criar um contexto de leitura de bons textos e de discussão, de análise, de conversa, de professores a respeito daquilo que eles estão lendo. Isso foi transformando a nossa prática na escola, criando um movimento de interesse pela literatura e que foi se aprofundando à medida que a gente foi criando outros espaços. Então, de sairmos juntas para irmos ao museu, assistirmos uma exposição e irmos trabalhando no sentido de ampliar estas possibilidades dos professores, para que eles gostassem de participar desses momentos de ampliação do universo cultural, de leitura, de discussão sobre essas questões. E a gente tem na escola o que a gente chama de tertúlias literárias, que acontecem, então, a cada semestre. A princípio, a gente escolhia os livros de literatura que a gente ia ler, e depois a gente foi abrindo essas possibilidades para os professores poderem escolher que livros a gente leria naquele semestre. E a partir dessas leituras, a gente foi criando espaços de discussão, de ampliação, de ligação daquele livro de literatura com filmes, com mostras, com outras questões para discussão. E isso tem feito uma diferença enorme na nossa equipe, porque a segunda questão que a gente se colocou como um objetivo é que os professores pudessem aprender a gerenciar, a administrar a sua própria formação, né? Convidando os professores não a poderem pensar sobre o seu trabalho e poderem identificar no seu percurso o que é que ele precisaria aprender, o que ele desejaria aprofundar. E isso foi abrindo possibilidades de que os professores passassem a entender não só o espaço de formação dentro da escola como um espaço fundamental para ser aproveitado, mas que ele pudesse pensar, a partir do que a gente vai trabalhando, discutindo, analisando, apontando, como ele assumiria seu próprio percurso de construção desse novo saber que a gente está enfrentando. A ideia desse trabalho e de o professor ir assumindo para si essa construção do seu próprio percurso tem uma relação direta com aquilo que a gente quer que as crianças também construam. Quando a gente pensa nos processos de formação, a gente pensa em homologia dos processos, né? Que o processo de formação possa ser uma inspiração, possa se converter numa inspiração para os professores no cotidiano da sala de aula. E a ideia de gerenciar seu próprio percurso e de identificar na sua formação aquilo que é preciso investir, aquilo que é preciso aprofundar, tem um valor enorme nessa construção, porque possibilita que ele olhe para as crianças e pense de maneira parecida com o trabalho que ele faz cotidianamente com as crianças na escola. E aí o que a gente viu foram professores percebendo, primeiro, aprendendo a duvidar das suas convicções, que eu acho que essa é uma grande questão, quando a gente ajuda os professores a olharem para a sua prática e duvidarem daquilo que eles fazem e que muitas vezes eles fazem com toda a segurança e com toda a certeza, sem nenhuma dúvida. Eu não acredito em processos de formação sem duvidar de si mesmo, sem duvidar da sua concepção, sem duvidar. Acho que instaurar a dúvida sobre o seu processo é fundamental para que o professor possa escolher e gerenciar seu processo de formação. Então, acho que esse é um caminho que a gente vem fazendo e o que a gente tem visto é que, ainda que haja muito caminho pela frente, a gente tem visto os professores se identificando com determinados tipos de formação que respondem àquilo que a concepção da escola quer traduzir, os professores procurando estudar aspectos que eles vão elegendo, além daquilo que a gente tem no plano de formação anual da escola, de
todas as possibilidades que a gente vai abrindo e discutindo com a equipe, mas que ele possa gerenciar a sua formação e analisando o seu processo e pensando como é que ele vai intervir nesse processo. E aí a gente viu um número enorme de professores indo estudar novamente, procurando cursos de formação que a gente foi ajudando, indicando, pensando além daquilo que a gente oferece, porque diferente da escola pública, da maioria, pelo menos na cidade de São Paulo, que o professor tem um tempo bastante razoável destinado à formação dentro da jornada, nas escolas particulares nem sempre isso está dado, isso é uma luta, encontrar espaços de formação que sejam adequados para os resultados que você quer alcançar. Então, o que a gente tem investido nessas duas frentes. Então, a primeira que é ampliação do universo cultural do professor, discussão de temas que os professores vão apontando como fundamentais, e no segundo aspecto, ajudando o professor a gerenciar a sua própria formação, a identificar os aspectos da sua formação que precisam ser valorizados, ampliados, confrontados, né? Essa ideia de confrontação, de dúvida, ela faz muita diferença, né, nesse processo na educação infantil. Como a educação infantil termina um período da vida das crianças e essa passagem das crianças da educação infantil para o primeiro ano, ela é sempre uma passagem cheia de questões, né? É comum que os professores que recebem as crianças de educação infantil digam por que não se fez isso, por que se fez aquilo. Essa discussão de como você gerencia isso, tanto com relação à formação dos professores, como de atuação com as crianças, e às vezes, quando isso é possível, na passagem dessas crianças para o fundamental, discutindo quais foram os investimentos, quais foram os procedimentos que você investiu na construção das crianças. Acho que essa ideia de que você vai construindo um trabalho que é coletivo, então você vai construindo um coletivo de educadores para construir um coletivo de crianças, como afirma o Makarenko, que não há um coletivo de crianças se não há um coletivo de educadores. E essa é uma busca, né? E essa busca na passagem do segmento ela fica mais intensa, que eu brinco que na escola a gente tem a ordem das bicadas, né? Que o segmento seguinte sempre critica o segmento anterior, esperando dele respostas que nem sempre são possíveis, e criando esse coletivo que gerencia a sua formação e que gerencia o seu trabalho em função daquilo que se colocou como meta para as crianças tem sido a nossa busca. Acho que é isso, acho que eu vou voltar aqui para a condição de ouvinte, que é uma condição de muita ajuda nesse momento com colegas tão experientes no trabalho de formação. Queria agradecer e me colocar à disposição.